Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui no nosso canal Despertar do Ser, na nossa página do Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos de volta. Sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando aqui agora. Meu nome é Ana Morari, para quem ainda não me conhece. Eu sou estudante de Um Curso em Milagres e eu estou disponibilizando para vocês aqui e para mim também esse estudo das lições de Um Curso em Milagres com a jornada do professor Kenneth Wapnick, que é a jornada através do livro de exercícios, que contém 5 volumes, certo? Mentira, 7 volumes, a gente está no 5º volume agora. E essas lições, para quem ainda não sabe, está chegando agora, mais uma vez, essas lições, o professor Kenneth comenta cada parágrafo e traz de dentro do livro texto o que tem a ver com a lição. Então, a lição fica muito mais clara para a gente. Tá bem, meus queridos? Então, vamos começar a nossa aula. A gente vai entrando para a sala de aula com os nossos novos professores, com Jesus, com o Espírito Santo. Convido então vocês a entrarem para esse lugar da mente em que a gente está conectado com Jesus e com o Espírito Santo, porque é o lugar da nossa mente certa. E o que pode nos auxiliar sempre é a gente, dar uma respiração mais profunda, ficar bem relaxado, numa posição confortável, num momento em que a gente pode ficar mais tranquilo, que não vá haver interrupções. Então a gente vai baixando a vibração dos pensamentos, a tagarelice mental. E a gente entra para essa sala de aula realmente com Jesus. Se vocês quiserem visualizar, acham importante, a gente pode visualizar que está entrando na sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, cada um sentado na sua carteira e entregando todo o nosso coração, toda a nossa mente. Como eu digo, sempre com a mente aberta, com o coração entregue, com toda a nossa disponibilidade, com a nossa sinceridade em querer aprender o que Jesus quer nos ensinar. E a gente estabelece a meta da paz para que tudo que a gente for ouvir, ler, no meu caso, ou vocês que tenham aí a jornada, tudo que a gente for ler e ouvir hoje seja usado para os propósitos do Espírito Santo para nós, que é a cura da nossa mente, que é o nosso despertar para o nosso verdadeiro ser, despertar desse sonho. Que cada palavra dita aqui seja usada para os propósitos do Espírito Santo e não do ego que distorce tudo. Tá bem? Vamos começar então. Hoje a gente vai fazer a lição 164 e a ideia principal dessa lição diz: agora somos um com aquele que é a nossa fonte. E mais uma vez, olha como é importante a gente ter os comentários do professor Kenneth que mastiga as coisas pra gente, porque às vezes a gente não compreende o que Jesus está querendo dizer em algumas frases, em alguns pontos, e o professor Kenneth deixa mais claro. Então, ele traz aqui pra gente, já na introdução, dizendo que o tema principal dessa lição aqui é a visão, né? E a gente às vezes não pega essa ideia com o título da lição, né? Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Mas o professor Kenneth vai explicar pra gente então por que o principal tema dessa lição é a visão de Cristo.
E ele diz que isso aí reaparece em todo o livro de exercícios, né? E no próprio livro-texto. O foco aqui está em nos ajudar a mudarmos nossa forma de olhar para o mundo. E na verdade, a gente chegou aqui num curso em milagres porque a gente estava em algum nível disposto a olhar o mundo de outro jeito. Mesmo que a gente não tenha tido desenvolvido essa frase racionalmente, em algum nível era isso que a gente estava buscando, ver o mundo de outro jeito. E esse ver o mundo de outro jeito é quando a gente começa a olhar para o mundo com a mente. Isso é olhar o mundo com a visão de Cristo. É olhar o mundo com a mente e não mais dar realidade porque os olhos físicos veem. Interpretar e dar significado para tudo que os olhos físicos veem. Então, e o foco nessa lição hoje é mais focado ainda para a gente mudar a nossa forma de olhar para o mundo, que antes a gente, que no sistema de pensamento do ego é olhar com julgamento e interesses separados, para a gente começar a olhar com a visão de Cristo, através do perdão e interesses compartilhados, não mais com interesses separados, né? Aqui, né, o sistema de pensamento do ego é julgamento, o sistema de pensamento do Espírito Santo é perdão. O sistema de pensamento do ego é interesses separados, cada um na sua, cada um tem os seus interesses, para a gente começar a ver o mundo com a visão de Cristo, que é interesses compartilhados. E a gente já começa no primeiro parágrafo da lição, então, em que Jesus diz que ele nos pergunta, na verdade, em que momento, se não agora, pode a verdade ser reconhecida? O presente é o único tempo que existe. E assim, hoje, nesse instante, agora, vimos contemplar o que está para sempre presente, não na nossa vista, mas aos olhos de Cristo. E agora o professor Kenneth já desenvolve esse parágrafo dizendo: nossa vista envolve alguma forma da interpretação do ego sobre a diminuta e louca ideia, pecado, culpa e medo, ataque, morte, enquanto a visão de Cristo é o desfazer dessa diminuta e louca ideia de pecado, culpa, medo, ataque e morte. Portanto, nosso foco está em uma forma diferente de ver, que muda do julgamento para a visão no instante santo, o único tempo que existe. E aqui ele traz essa passagem do capítulo 21, que Jesus diz: estejas disposto por um instante a deixar os teus altares livres do que depositaste sobre eles, e o que realmente lá está, tu não podes deixar de ver. O instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento, pois o reconhecimento vem da visão e da suspensão do julgamento. Então, mais uma vez, né? Julgamento é do ego e o perdão é do Espírito Santo. E aqui mais um parágrafo da lição, então. Ele olha para o que vem depois do tempo. Vamos ver aqui. Então, aos olhos de Cristo, ele olha para o que vem depois do tempo e vê a eternidade tal como é lá representada.
ele ouve os sons que o mundo sem sentido e agitado engendra, mas os ouve vagamente. Isso quando a gente muda a forma de ver o mundo, para de julgar e perdoa e, sabe, sai do mundo. Nada mais tem significado aqui. A gente não dá significado para mais nada. Então, a gente ouve os sons, né? Pela visão de Cristo, a gente ouve os sons que o mundo sem sentido e agitado engendra, mas os ouve vagamente. A gente não se envolve mais. Não acha que tudo é pessoal, que tudo é um ataque a nós. Isso é assim porque, além de todos, ele ouve a canção do céu e a voz por Deus mais clara. A gente ouve a voz do Espírito Santo mais clara, mais significativa e mais próxima. Então a gente tá aquilo, né, que a gente fala sempre, a gente tá, né, naquele processo de deslocar novamente a nossa consciência para a mente, né? Porque a gente tá numa viagem de consciência, porque a gente deslocou a consciência do nosso verdadeiro ser, que é mente, que é espírito, e colocou a nossa mente para um mundo de sonhos e de corpos, né? Então, nesse processo que a gente está deslocando de volta para a visão de Cristo, né? Então a gente ouve mais claro a voz do Espírito Santo, que claro que não é uma voz física, né, gente? E ela se torna mais significativa e mais próxima, começa a fazer mais sentido pra gente do que os sons que a gente ouve no mundo, né? Esses sons sem sentido, agitados, a gente não dá mais significado para nada desses barulhos. E o professor Kenneth já comenta aqui pra gente esse parágrafo, dizendo que essa é uma série importante de declarações. Através dos olhos de Cristo, ainda vemos o mundo de corpos separados. Mas sem nossa antiga ênfase em mantermos nossa identidade separada, sem tornar alguém mais responsável por ele. Claro, ninguém vai ficar cego aqui. A gente vai continuar enxergando o mundo. Mesmo através dos olhos de Cristo, a gente segue vendo o mundo de corpos separados, mas sem dar realidade, importância e significado. Esse é o ponto no capítulo 19 que Jesus nos fala da atração pela culpa, na qual somos atraídos a ver a culpa em outros para que não tenhamos que reconhecer sua fonte em nós mesmos. E com a visão de Cristo, a gente para de projetar culpa fora para tornar outro responsável por algo que realmente a gente inventou. Não é verdade? A gente foi lá e acreditou numa ilusão e o pavor foi tanto de que a gente realmente fez aquilo que a gente vai lá e projeta no mundo, nos outros ou às vezes nos nossos próprios corpos, causando, né, doenças. Então a gente para de projetar esse tipo de coisa quando a gente vê através da visão de Cristo, né? Portanto, quando olhamos através dos olhos de Jesus, vemos o que nossos olhos físicos veem. A gente não nega, mas nossa compreensão é bem diferente. Vemos interesses compartilhados, não separados. Ouvimos os sons que o mundo sem sentido e agitado engendra, mas os ouvimos vagamente. Se você cursou psicologia, não é o meu caso, mas se você cursou, preste atenção aqui nessa parte, que o professor Kenneth vai explicar.
Então, se você cursou psicologia, pode se lembrar de aprender sobre imagem e pano de fundo em percepção. O conhecimento de fundo contra o qual percebemos figuras específicas. Agora, somos ensinados a nos focalizar no chamado pelo amor, e nossa vista física se torna a base para essa nova percepção. Dito de outra forma, mudamos nosso propósito de atacar o pecado para perdoar equívocos. E nossas percepções mudam de acordo. Como Jesus diz aqui no capítulo 21, nessa passagem do capítulo 21, o Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado, através dos quais buscaste achar o pecado. Isso a gente está sempre falando porque Jesus está sempre falando, né? Que o Espírito Santo usa tudo que o ego fez, mas com um propósito diferente agora, né? Como o ego faz tudo distorcido, tudo de cabeça para baixo, o Espírito Santo simplesmente usa tudo que o ego fez e vira tudo de cabeça para cima, vamos dizer assim, né? Corrige os equívocos da mente. Em unidade separada, né? Porque a gente tem a mente única, certa, e a mente única separada. Todos nós somos o mesmo ego, né? Então, mais uma vez, o Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado, através dos quais buscaste achar o pecado. Mas, à medida que o Espírito Santo os usa, conduzem para longe do pecado, porque o propósito do Espírito Santo está na direção oposta, exatamente. O ego deixa tudo de cabeça para baixo, o Espírito Santo vai deixar tudo de cabeça para cima. Ele vê os meios que usas, mas não o propósito para o qual os fizeste, que é destruição, né? E morte. Ele não os tomaria de ti, pois vê o seu valor como um meio para o que ele quer para ti. Então, às vezes a gente, inicialmente, os estudantes ficam com medo de que Jesus e o Espírito Santo vão tomar as coisas que a gente tem no mundo aqui. Ele não vai tomar nada. Ele só vai usar isso que a gente tem como um propósito de cura, ao invés de propósito de ataque, de medo, de destruição, como é o propósito do ego para tudo, né? Então ele não os tomaria de ti, pois vê o seu valor como um meio para o que ele quer para ti, que é o propósito dele, que é o quê? A gente despertar desse sonho, a gente voltar para casa. Tu fizeste a percepção de tal modo que possas escolher entre os teus irmãos e buscar o pecado com eles. E o Espírito Santo vê a percepção como um meio de te ensinar que a visão de um relacionamento santo é tudo o que queres ver. Então é isso que a gente pede em oração para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, use os meus relacionamentos especiais para nos curar, a mim e o meu irmão, não mais para destruir, porque o ego fez os relacionamentos especiais como substitutos para Deus com o intuito de destruir. Então, a gente não vê famílias inteiras muitas vezes destruídas em guerra, né? Às vezes as próprias famílias são inimigas e não é fácil os nossos relacionamentos especiais, né? Pai, mãe, irmãos, filhos, os mais próximos como chefe, patrão, aquelas pessoas que a gente, colega de trabalho, aquelas pessoas que a gente convive mais, né? Esposa, esposo, enfim. Então, esses relacionamentos o ego usa para destruir.
E a gente entrega a eles para que o Espírito Santo use os nossos relacionamentos especiais para nos curar e nos levar de volta para casa. E nos fazer despertar para a unicidade do ser. Despertar para a verdade de que não existe ninguém lá fora, que todos nós somos o mesmo ser, né? Mais uma vez, então, não somos solicitados a negarmos o que vemos, sentimos ou pensamos. Nós simplesmente damos a isso uma interpretação diferente. Uma interpretação diferente. Vira de cabeça para cima de novo, né? Isso significa que não avaliamos nossas percepções sensórias através da necessidade do ego de encontrar culpa e depois atacá-la. Por isso ele usa os relacionamentos especiais para destruir, para atacar, para sofrer. A gente está sempre querendo jogar a culpa no outro, né? Nos nossos relacionamentos especiais principalmente. Então, a gente começa a interpretar de modo diferente. A gente não mais vai atrás do ego que tem a necessidade de culpar, de atacar, de ferir. Em vez disso, então, a gente vai ver através da visão benigna do perdão de Jesus. E na lição Jesus diz aqui: o mundo se desvanece facilmente diante da sua vista, da vista de Cristo. Seus ruídos tornam-se longínquos. Uma melodia vinda de muito além do mundo torna-se cada vez mais distinta. Um chamado antigo, esse chamado com C maiúsculo até, aquele chamado, né? Ao qual ele dá uma resposta antiga. Essas palavras refletem o aspecto de processo do perdão. O mundo se desvanece, quer dizer, ele não desaparece. Os ruídos tornam-se longínquos, eles não se desvanecem no nada. É importante reconhecer que isso é um processo, para que você não negue suas experiências e reflita o que Freud chamava de voo para a espiritualidade, voo para a saúde. Não, o voo para a saúde, né? Parafraseando Freud, a gente chama de voo para a espiritualidade. E ele cita aqui então um poema da Ellen, Transformação. E essas linhas que refletem tão bem a mudança em perspectiva, que é a precursora do gentil desvanecimento do mundo. Então, vamos ver o que realmente é o desvanecimento do mundo aqui nesse poema da Ellen, Transformação. O trivial, grande em magnitude, embora o que pareça grande, resuma a pequenez que lhe é devida. A centelha fica brilhante, e o que antes era brilhante tremula e se desvanece, e finalmente se vai. O que resta é a melodia que temos ansiado ouvir desde antes do tempo parecer ser. Olhos que eram cegos começam a ver, e ouvidos há tanto tempo surdos à melodia começam a ouvir. Na súbita quietude renasce o canto ancestral da canção da criação, há muito tempo silenciado, mas agora relembrado. E voltando aqui na lição, Jesus diz: reconhecerás ambos. E vamos lá que até já me esqueci. Então, ele estava falando que o mundo se desvanece facilmente, né? E os ruídos tornam-se longínquos e a melodia vindo de muito além do mundo torna-se cada vez mais distinta, né? Aquele chamado antigo, qual ele dá uma resposta antiga. E reconhecerás ambos, pois são apenas a tua resposta ao chamado do teu Pai para ti.
Cristo responde por ti, ecoando o teu ser. Isso, a gente ouve a nossa própria, ouve o chamado do Pai e ouve a nossa própria resposta, né? Que é de Cristo, ecoando o nosso ser com S maiúsculo, usando a tua voz para dar o seu feliz consentimento, aceitando a tua liberação por ti. Lembre-se de que num curso em milagres, especialmente em lições como essa, o professor Kenneth nos lembra. Jesus fala sobre Cristo, mas realmente quer dizer Espírito Santo. Então tá, eu tava confusa aqui, gente, por isso que eu meio bananei aqui. Cristo responde por ti, ecoando o teu ser. Então, o Espírito Santo responde por ti, ecoando o teu ser, usando a tua voz para dar o seu feliz consentimento do Espírito Santo, aceitando a tua liberação por ti. Então, estritamente falando, Cristo está no céu e não tem nada a ver com esse mundo. Assim como Deus também não tem nada a ver com ele. Cristo continua no céu, nunca saiu de lá. Nessas passagens, no entanto, Cristo é usado como sinônimo para o Espírito Santo. A memória em nossas mentes certas que nos lembra da nossa identidade. Esse é o significado de Cristo responde por ti, ecoando o teu ser. Viu? O professor Ken, ele dá essa clareada pra gente, porque às vezes a lição realmente é difícil de compreender. Então, como que a gente ia saber que Jesus está falando aqui de... tem que ser um estudioso muito profundo de um curso em milagres para entender quando que Jesus está querendo falar de Cristo mesmo, né? Mas é que Cristo está no céu. Cristo, nosso ser verdadeiro, está no céu. Não tem nada a ver com esse mundo. Então, nós apenas falamos ao nosso ser, lembrando-nos de que ele é o nosso ser. Nós apenas chamamos nosso ser, lembrando que é o nosso próprio chamado. É nós mesmos tentando nos acordar. É doido isso, né, gente? Vocês já tinham parado para pensar nisso? É a nossa própria voz. Eu achava até que o professor Ken podia ter explicado um pouco melhor esse parágrafo aqui pra gente, mas tudo bem, né? É um processo e a gente vai aprendendo, né? Aos poucos, sei lá quanto tempo, mas às vezes tem pessoas aqui que estão fazendo pela primeira vez, né? Os exercícios eu tô fazendo pela segunda vez e ainda assim, mesmo com as explicações do professor Ken, tem coisas que não ficam claras, mas eu sei que vão ficar. Mas é isso que eu entendi aqui. Que a gente ouve a nossa própria resposta ao chamado, né? Então, eu imagino que nós mesmos estamos tentando nos acordar, porque o Espírito Santo somos nós. É meio doido, mas eu sei que uma hora vai clarear pra gente isso aí. Até eu vou perguntar para minha professora sobre isso, para depois poder trazer isso aqui para vocês com um pouco mais de clareza, certo?
deixar isso aqui bem marcadinho aqui para eu poder falar com ela. E aí então Jesus diz: quão santa é a tua prática de hoje. Quando Cristo te dá a sua vista e ouve por ti e responde em teu nome ao chamado que ele ouve. Uau! Ainda vemos e ouvimos, mas com um professor diferente nos guiando. Portanto, com olhos e ouvidos diferentes, vemos uma nova percepção e ouvimos uma voz ancestral. Quão quieto é o tempo que dedicas a passar com ele além do mundo. Espírito Santo, né? E aqui Jesus está se referindo ao instante santo, então. Quão quieto é o tempo que dedicas a passar com ele além do mundo, aquele aqui agora, aquele instante santo. Tudo isso, é claro, acontece dentro do contexto do programa de 1 ano de treinamento do livro de exercícios, cujo propósito é nos fazer passar mais e mais tempo, até mesmo em meio aos nossos dias ocupados, nos lembrando do pensamento de correção em nossas mentes. Nossa quietude, na qual o sonho é desfeito, permite que o perdão pelos nossos pecados seja aceito, como agora lemos na lição. Quão facilmente todos os teus pecados aparentes são esquecidos e todos os teus pesares não são lembrados. Nossos pecados aparentes são esquecidos e não são lembrados quando nos lembramos de que o que percebemos e tornamos real no mundo reflete a necessidade do ego de nos enraizar no corpo e não na mente. Com Jesus como nosso professor, entendemos que nossos pecados aparentes, a causa da dor e sofrimento, resultam só da escolha errada da mente. Nesse dia, as aflições são deixadas de lado, pois as cenas e os sons vindos de um ponto mais próximo do que o mundo são claros para ti, que hoje aceitarás as dádivas que ele te dá. As cenas e sons, a interpretação de Cristo, estão mais próximas do que o mundo porque estão em nossas mentes, onde nós estamos também. Lembre-se de que o mundo parece existir do lado de fora de nossas mentes, mas nunca deixou sua fonte interior, o local da nossa identidade, a memória de quem somos como Cristo. Então, parece existir do lado de fora, né? Porque a gente ainda dá a realidade ao ser separado do ego. Portanto, uma vez que escolhemos Jesus como nosso professor, as cenas e sons de Cristo se tornam as nossas próprias. Dessa forma, tendo retornado à mente, o lar da visão de Cristo, sua vista se torna mais próxima de nós do que as projeções que colocamos do lado de fora. E assim, gente, a gente sempre tem aquelas confusões de níveis, né? A gente às vezes sempre começa a fazer um curso em milagres pensando que a gente quer mudar o mundo, fazer um mundo mais feliz, a gente quer fazer um sonho mais feliz, né? A gente quer, enfim, mudar o sonho, tudo isso. A gente quer mudar a forma, a gente quer mudar a experiência. E Jesus está sempre falando, o professor Ken está sempre falando, um curso em milagres é um curso da mente. Não tem como a gente mudar as imagens da projeção. Já falei isso em outras lições anteriores, mais no início, né? É o mesmo que a gente colocar uma fita lá no cinema, um CD no cinema, sei lá, rodar, e tá projetando lá no telão, né? E a gente achar que a gente vai mudar as imagens tentando passar uma borracha, um pano lá no telão. A gente não vai mudar nada lá no telão,
Para a gente mudar a projeção no telão, a gente precisa mudar o CD lá no projetor. Então essa é a analogia, é a metáfora que Jesus usa para a gente entender que a gente não tem como mudar nada aqui na forma. Não tem como. A gente só muda o que está sendo projetado quando a gente muda a mente primeiro. Então sim, é possível, só que é um processo até que a gente saia da forma, saia da mente, do racional, do raciocínio mental aqui cerebral, porque isso não muda a projeção. Não é o nosso mental que projeta lá fora, o nosso mental aqui cerebral, nossos pensamentos cerebrais do corpo físico e psicológico, não é isso que faz a projeção. O que faz a projeção é a mente fora do tempo e espaço. Só que enquanto a gente está treinando racionalmente, intelectualmente, esse processo vai fazendo com que a gente volte para a mente. A gente nem se dá conta como, a gente não sabe nem como que aconteceu, a gente não sabe. Mas com a prática, a gente vai acessando esse lugar, a gente vai voltando para a mente e aí a gente vai mudando sim a projeção. Então, a gente é totalmente entregue ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos dar um script dele, porque daí a nossa mente está mudada, nossa mente se curou e ela vai acabar projetando aqui no sonho um sonho feliz, como Jesus fala, que é um processo. Antes de ir para o céu, a gente precisa experienciar um sonho feliz aqui. A gente não faz esse processo direto da escuridão que a gente está vivendo aqui direto para o céu. Não acontece assim. A gente primeiro vai experienciar um sonho feliz aqui. E como é que a gente vai experienciar um sonho feliz aqui se não é curando a mente? E automaticamente a gente curando a mente, as projeções aqui vão ser diferentes. Então, isso que ele está dizendo, ó. Vou falar aqui de novo. Portanto, uma vez que escolhemos Jesus como nosso professor, as cenas e sons de Cristo se tornam as nossas próprias. As cenas e sons se tornam as nossas próprias, nossa experiência aqui. Dessa forma, tendo retornado à mente, que é o lar da visão de Cristo, sua vista se torna mais próxima de nós do que as projeções que colocamos do lado de fora. E isso faz com que novas projeções possam ocorrer. Voltando na lição, então, há um silêncio no qual o mundo não pode se intrometer. Há uma paz antiga que carregas no teu coração e não perdeste. Há uma sensação de santidade em ti que o pensamento do pecado nunca tocou. Lembrar-te-ás de tudo isso hoje. E o professor Ken traz aqui a primeira sentença. Ele diz que a primeira sentença há um silêncio no qual o mundo não pode se intrometer, né? De uma linha do poema de Ellen, que das dádivas de Deus, né? Esse poema é Conversão. Existe um silêncio no qual o verbo de Deus emitiu um antigo significado e é quieto. Tudo isso, silêncio, paz e santidade, habita em nossas mentes. Isso é lembrado quando reconhecemos que nossas experiências no mundo vêm de dentro. Se for dor, sua fonte está na mente errada e se torna um toque de trombeta. Voltemos à mente onde escolhemos de forma errada e escolhamos outra vez. Portanto, vamos nos lembrar do significado antigo da expiação. O verbo de Deus é mantido em segurança pelo Espírito Santo.
pacientemente aguardando o nosso retorno. Exatamente, gente. Tem gente que diz, eu não consigo, esse negócio de orar e vigiar, é difícil para mim, esse treino de vigiar meus pensamentos, né? Mas não é, gente, porque assim, a nossa trombeta, né? Um sinal é como a gente está se sentindo. Então, claro, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar consciente para que a gente se dê conta que a gente não tá legal. Não acontece, às vezes, a gente tá tanto no piloto automático, a gente não tá presente, a gente tá no piloto automático. E alguém chega e diz para você assim, tu não tá bem hoje, né? Nem tu se deu conta que não tá bem. Então, é um processo, é um treino, é uma prática, mas daqui um pouco, com a prática, tu vai já conseguir se dar conta, não tô legal. E aí, se tu não está se sentindo bem, é porque tinha aí pensamentos de destruição, pensamentos de morte. Lembra que a gente viu na lição 163? Os pensamentos de morte, de ataque, de medo, de raiva, de mágoa, de, enfim, irritabilidade, não importa. Muda a forma, mas é tudo a mesma coisa. Então, quando a gente tá, né, sentindo que não tá legal, volta pra mente. Porque é lá que a gente escolheu de forma equivocada e a gente, pelo tomador de decisões, pode escolher outra vez e se sentir de maneira diferente em relação àquela circunstância lá, não dando realidade para ela. Então a gente volta para a mente, né? Volta para a mente certa, onde o verbo de Deus é mantido em segurança pelo Espírito Santo, que pacientemente aguarda nosso retorno para a mente. A fidelidade na prática de hoje trará recompensas tão grandes. Olha a promessa de Jesus aqui para nós, gente. A fidelidade na prática de hoje trará recompensas tão grandes e tão completamente diferentes de todas as que buscavas antes, que saberás que aqui está o teu tesouro e o teu descanso. Nosso tesouro e descanso não são encontrados no mundo, mas em nossas mentes certas, onde nos lembramos do amor de Jesus e praticamos suas lições de perdão. Pelo tesouro que ele guarda para nós, ele pergunta: não vale a pena pagar o preço de perdermos nossa culpa, julgamento e dor? Ou se vale, né, gente? Esse é o dia em que vãs imaginações se abrem como uma cortina para revelar o que está além de todas elas. Agora se faz visível o que realmente existe, enquanto todas as sombras que pareciam escondê-lo simplesmente submergem. Essa é a mudança em imagem e base. O que parecia ser tão real e tangível antes é reduzido a uma mera sombra que desaparece. O que acontece quando escolhemos a luz de Jesus como a fonte da nossa visão em vez da escuridão do ego? O véu da culpa e do ódio se ergue, revelando a luz gentil do amor na prática fiel do perdão. E aqui uma passagem do capítulo 19. Juntos nós desapareceremos na presença além do véu, não para nos perdermos, mas para nos acharmos. Não para sermos vistos, mas conhecidos. E conhecendo, nada no plano que Deus estabeleceu para a salvação ficará por fazer. E o plano de Deus é o perdão, a porta de entrada que nos leva, através das sombras, até a luz.
Agora o equilíbrio é acertado e a balança do julgamento entregue àquele que julga verdadeiramente, ao Espírito Santo, né? Imagem e pano de fundo estão agora em perspectiva apropriada. O mundo é uma sala de aula, o segundo plano, na qual aprendemos as lições de perdão. Então, o segundo plano, né? Porque o mundo, a gente vê o mundo assim, né? Coisa normal, vida normal, cada um tem as suas atividades do dia, sua rotina, suas histórias, os seus karmas, mas ninguém tá percebendo o plano de fundo, o pano de fundo dessa, vamos dizer assim, como fosse um teatro, né? No palco, né? Esse teatro, esse palco, o pano de fundo dele, na verdade, é uma sala de aula. Para a gente aprender o perdão. Então, o mundo é uma sala de aula, o segundo plano, na qual aprendemos as lições de perdão, o primeiro plano. O julgamento do Espírito Santo é o de que as pessoas ou expressam amor ou pedem por ele. Vocês já tinham entrado em contato com essa ideia de Jesus? Em todos os nossos relacionamentos, em todas as situações, as circunstâncias com as pessoas, com qualquer pessoa, ou ela está expressando amor, estendendo amor, ou ela está pedindo por ele. Como diz aqui no capítulo 12, ó. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. É só ele que interpreta, que julga sem distorções, né? Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo o mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. Independente se toma forma de ataque, se toma forma de fingimento. Ai, fulano estava falando mal de ti, né? Ou um ataque porque a pessoa te ataca diretamente, não importa. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo o mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. E no julgamento do Espírito Santo se revelará um mundo de perfeita inocência diante dos teus olhos. O processo de perdão termina no mundo real, cuja visão, o julgamento do Espírito Santo ou a justiça de Deus gentilmente desvela para nós. E o professor Ken traz essa passagem do Manual de Professores, em que Jesus nos diz que o julgamento de Deus é a sua justiça. O julgamento totalmente isento de condenação. Uma avaliação inteiramente baseada no amor. A justiça de Deus aponta para o céu apenas porque é inteiramente imparcial. Ela aceita todas as evidências que são trazidas diante dela, sem nada omitir e sem nada considerar separado ou à parte de todo o resto. Só deste único ponto de vista é que ela julga e somente deste. Aqui todo ataque e toda condenação vem a ser sem significado e indefensável. A percepção descansa, a mente se aquieta e a luz retorna outra vez. A visão agora é restaurada. O que havia sido perdido agora foi achado. A paz de Deus desce sobre todo o mundo e nós podemos ver. E nós podemos ver, Jesus repete. Quem além de um louco escolheria um mundo de culpa ou de julgamento, quando a visão de um mundo de paz, amor e justiça, o seu julgamento, né, julgamento de Deus, permanece dentro de nós, pacientemente aguardando nossa decisão sã?
Continuamente Jesus nos pede para levarmos nossa insanidade de separação à sua visão sã de comunhão. Um mundo de morte que se rende suavemente ao benigno reflexo de amor da vida eterna. E agora voltando na lição, agora tu o verás com os olhos de Cristo. Vamos ver, vamos voltar para a lição. E no seu julgamento, no julgamento do Espírito Santo, se revelará um mundo de perfeita inocência diante dos teus olhos, né? Um mundo. Então aqui, agora tu o verás o mundo com os olhos de Cristo. Agora a sua transformação está clara para ti. Olha só, Jesus falando diretamente com a gente. Irmão, esse dia é sagrado para o mundo. A tua visão, que te foi dada de muito além de todas as coisas nesse mundo, volve o olhar para ela sob uma nova luz. Mais uma vez, professor Kennedy, né, chamando nós na chincha aqui. Mais uma vez, não somos solicitados a negarmos nossas experiências nesse mundo, mas meramente a olharmos para ela sob uma nova luz. Não a negarmos nossos corpos nem os dos outros. Na verdade, não somos solicitados a negar nada que experimentamos ou sentimos aqui. Lembre-se dessa passagem do capítulo 2, em que Jesus diz: o corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. Ui, que coceira, gente, desculpa. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Então, somos solicitados simplesmente a darmos ao corpo uma interpretação diferente. Lembre-se de que o problema não foi a diminuta e louca ideia de separação, mas escolher a interpretação do ego sobre ela. Ele interpretou a ideia como real. E a gente escolheu acreditar no ego. De forma similar, o problema não é nossos relacionamentos especiais, mas a interpretação do ego sobre elas. Culpa, ataque e julgamento. Para Jesus, os relacionamentos se tornam a sala de aula na qual aprendemos suas lições de perdão e voltamos para casa. Nossa, muito importante essa passagem. Escutem de novo. Escutem de novo essa passagem. A seguinte passagem sobre a visão do Salvador resume essa sagrada percepção de inocência, limpa de todos os julgamentos, e é do capítulo 31. A visão do Salvador é tão inocente em relação ao que é o teu irmão, quanto é livre de qualquer julgamento feito em relação a ti. Ela não vê passado algum em ninguém. E assim, a visão do Salvador, né, é do Espírito Santo. A visão de Cristo, a visão de Cristo. E assim serve a mente totalmente aberta, não anuviada por velhos conceitos e preparada para olhar apenas para aquilo que o presente mantém. Ela não pode julgar porque não conhece. E reconhecendo isso, meramente pergunta: qual é o significado do que eu contemplo? Então é dada a resposta. E a porta é mantida aberta para que a face de Cristo brilhe sobre aquele que pede, em inocência, para ver além do véu das velhas ideias e dos antigos conceitos, por tanto tempo apreciados e mantidos contra a visão de Cristo em ti. Uau! Então, vamos nos voltar para Cristo e perguntar: qual é o significado do que eu contemplo? Porque a gente não sabe. Ela não pode julgar porque não conhece essa mente separada, essa mente errada separada. Então a gente pergunta a Cristo
ao nosso verdadeiro ser. Qual é o significado do que eu estou contemplando? É um belo exercício, hein, gente? E o que vês vem a ser a cura e a salvação do mundo. Então, voltando na lição de novo, a tua visão que te foi dada de muito além de todas as coisas desse mundo, volve o olhar para ela sob uma nova luz. E o que vês vem a ser a cura e a salvação do mundo. O que é valioso e o que não tem valor são ambos percebidos e reconhecidos pelo que são. A gente passa a perceber o que tem valor e o que não tem valor. E o que é digno do teu amor recebe o teu amor, e nada que possa ser temido permanece. Isso é uma expressão individual do que Jesus cita como o último julgamento ou julgamento final que nós coletivamente fazemos como um filho. Aqui ele se refere ao nosso julgamento pessoal do sistema de pensamento do ego e de seus efeitos, reconhecendo-os como sem valor, e ao sistema de pensamento do Espírito Santo e de todos os seus efeitos, reconhecendo-os como valiosos. Para dizer de outra forma, nós aceitamos com gratidão que o que é sem valor reflete nossa tentativa arrogante de estarmos certos. E o que tem valor é parecer humildemente que é reconhecer, perceber humildemente que estávamos errados. Então, o reconhecimento da impecabilidade do Filho é nossa aceitação do julgamento final de Deus. Como diz aqui, Jesus diz no Manual de Professores, um dia cada um dará boas-vindas a ele e nesse mesmo dia ele lhe será dado. Ele ouvirá a sua impecabilidade proclamada em todas as partes do mundo, libertando-o na medida em que ele recebe o julgamento final de Deus. Esse é o julgamento em que está a salvação. Esse é o julgamento que vai libertá-lo. Esse é o julgamento no qual todas as coisas serão libertadas com ele. É o último passo de Deus, né, gente? É o último passo de Deus para a gente entrar de volta no céu. E o que é digno do teu amor recebe o teu amor, e nada que possa ser temido permanece. De novo? O professor Kenneth repetiu? E o que é digno do teu amor recebe o teu amor, e nada que possa ser temido permanece. Ele repetiu essa frase. O que é digno do teu amor é o Filho de Deus. Tanto o Filho que somos, quanto o Filho que todos os outros são, sem exceção. O medo inevitavelmente desaparece na presença do Filho único de Deus. E Jesus pede, na lição de hoje, não julgaremos hoje. Não julgaremos hoje. Mais uma vez, um Curso em Milagres não é contra o julgamento, porque Jesus continuamente fala do julgamento do Espírito Santo. Ele está apontando para nossos julgamentos de condenação que expressam a necessidade perceptual do ego de separação, embora tornando alguém mais responsável por ela. O julgamento de interesses separados, um ou outro. A gente só precisa reconhecer e não se sentir culpado e nem se julgar porque está julgando, entende? A gente só precisa reconhecer que a gente escolheu pela necessidade perceptual do ego de separação. Receberemos apenas o que nos é dado pelo julgamento feito além desse mundo. Esse é o julgamento do Espírito Santo, situado na mente certa, uma vez que o julgamento do Espírito Santo não está na mente errada, ele não existe aqui, que é o motivo pelo qual Jesus fala de um julgamento feito além desse mundo. Tal julgamento, a visão, não é encontrado na forma
pois é apenas um pensamento, e um pensamento da mente certa, fora do tempo e espaço, não tem nada a ver com pensamento cerebral. Nós colocamos nosso pensamento de julgamento em nossas mentes para substituir o pensamento de Deus, seu verbo, que é o Espírito Santo, que nos lembra de que a separação é um sonho. Nossa escolha de nos lembrarmos nos capacita a recebermos o que já demos. A nossa prática de hoje, Jesus diz, venha ser a nossa dádiva de gratidão pela nossa liberação da cegueira e da miséria. A frase-chave, o professor Ken diz, é a dádiva de gratidão. Nós agradecidamente percebendo que estamos errados sobre tudo o que percebemos, pensamos e acreditamos ter entendido. Então é isso que é a nossa dádiva de gratidão pela nossa liberação da cegueira e da miséria, né? Tudo o que vemos só aumentará a nossa alegria, pois a sua santidade reflete a nossa. Mesmo que seus olhos físicos percebam o desastre, sua alegria vai aumentar, porque você não vai deixar o ego julgá-lo por dividir a percepção entre vítimas e vitimadores. Você vai perceber que todos os envolvidos na situação, quer seja uma situação feliz ou infeliz, são um irmão em Cristo, pedindo o mesmo amor que você é. Lembrar dessa verdade vai aumentar sua alegria, porque você vai perceber que nada pode entrar entre você e o amor de Deus. É muito profundo isso. Estamos perdoados aos olhos de Cristo, com o mundo inteiro perdoado aos nossos olhos. E isso é assim porque a mente do Filho de Deus é uma. Se eu sou curado, todos são curados comigo. Outro dos pequenos poemas de Ellen, Quietude, fala do poder quieto do perdão. O mundo não conhece a quietude. No entanto, a quietude virá sobre ele finalmente, pois quando o perdão vier, sua dádiva certa é a quietude, na qual o mundo todo é silenciado. Um silêncio onde a pequenez do pecado se encolhe diante do amor, que o perdão representa. E em seu nome, todos são reconhecidos como o mesmo. E em nome de Cristo, né? Todos são reconhecidos como o mesmo. Abençoamos o mundo, de novo na lição, gente. Abençoamos o mundo ao contemplá-lo à luz em que o nosso Salvador nos olha e lhe oferecemos a liberdade que nos é dada através da sua visão, que nos perdoa e não da nossa. Então, abençoamos o mundo através da visão do Espírito Santo e não da nossa. Abre as cortinas na tua prática, meramente soltando todas as coisas que pensas querer. De novo. Abre as cortinas na tua prática, meramente soltando todas as coisas que pensas, pensamento cerebral, que pensas querer. Põe os teus tesouros insignificantes de lado e deixa um espaço limpo e aberto no interior da tua mente, ao qual Cristo possa vir te oferecer o tesouro da salvação. Se nós realmente quisermos ser felizes e termos a visão de Cristo como nossa, temos que liberar o ego. Esse é um curso em desfazer, a gente já sabia disso. Bem no início, a gente já sabia que esse curso era um curso de desfazer, de desaprender. Primeiro, antes de querer aprender qualquer coisa, antes de deixar o Espírito Santo reverter
todo esse sistema de pensamento para um certo, a gente precisava primeiro deixar que fosse desfeito o que a gente tinha feito, o que a gente achava que tinha feito, né? Então esse é um curso em desfazer, pois não podemos ter visão até que primeiro estejamos cientes de como o ego tem visto tudo. Ajuda para alcançar isso é o único pedido significativo que podemos fazer a Jesus. De outra forma, nós meramente reforçamos o sonho. Assim, nós colocamos de lado todos os nossos tesouros insignificantes, os diferentes aspectos do especialismo, deixando uma mente aberta, na qual o amor de Deus pode ser lembrado, o espaço que o pecado deixou. E ele traz essa passagem do capítulo 26, que Jesus diz: e no espaço que o pecado deixou vazio, eles se unem como um só em contentamento, reconhecendo que o que é parte deles não foi mantido à parte nem separado. O local santo onde tu estás é simplesmente o espaço que o pecado deixou. E aqui vês a face de Cristo surgindo em seu lugar. Quem poderia contemplar a face de Cristo e não se lembrar de seu Pai como ele realmente é? Quem poderia ter medo do amor e estar no lugar onde o pecado deixou um espaço para que o altar do céu se erga em torres bem acima do mundo e alcance o que está além do universo para tocar o coração de toda a criação? Longa pergunta, né? Mas o que é o céu, se não uma canção de agradecimento, de amor e louvor por todas as coisas criadas à fonte da sua criação? O altar mais santo é erguido onde antes se acreditava que o pecado estivesse. E aqui vêm todas as luzes do céu para se reabastecer e aumentar em alegria, pois aqui o que estava perdido é devolvido a elas e toda a sua radiância vem a ser íntegra outra vez. Qualquer pessoa em sua mente certa poderia não escolher esse tesouro da salvação em vez dos tesouros insignificantes de pecado do ego? Jesus nunca cansa de apresentar o contraste entre essas duas oferendas, pacientemente esperando nossa decisão pela sua verdade e nossa felicidade. Então, ele precisa da tua mente mais santa para salvar o mundo. Como sempre, Jesus não está se referindo a nada externo e certamente não está falando ao especialismo de ninguém. Uma vez que a mente do Filho de Deus é uma, Cristo precisa da mente de todos, que é uma mente. Então, Cristo precisa da tua mente mais santa para salvar o mundo. Cada aspecto da filiação. Lembre-se da resposta à pergunta colocada pelo Manual de Professores: quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? E a resposta a essa pergunta é 1. Lembra quem já viu o Manual de Professores? Um professor totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo, é o suficiente. Um professor totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo, é o suficiente. Esse, santificado e redimido, torna-se o ser que é o Filho de Deus. Sua percepção de si mesmo baseia-se no julgamento de Deus, não no seu próprio. Assim, ele compartilha da vontade de Deus e traz os seus pensamentos a mentes ainda iludidas. Ele é para sempre um, porque é como Deus o criou. Assim, o Filho do Homem vem a ser o Filho de Deus. Não é realmente uma mudança, é uma mudança na mente. Nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o amor de Deus.
Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, não pode salvar o mundo. Apenas nossa mente mudada tem esse poder. Não é esse propósito digno de ser teu? Não é a visão de Cristo digna de ser buscada acima das metas insatisfatórias do mundo? Mais uma vez, Jesus apela a nós em bases puramente egoístas, dizendo: você será feliz se assumir o meu propósito e olhar através dos meus olhos em vez dos seus. Por que você iria escolher contra a sua própria salvação e paz? Não sei por que o professor Ken diz aqui que Jesus apela a nós em bases puramente egoístas, né? Mas é porque, na verdade, Jesus espera por nós também, né? Em última instância, Deus ainda não deu o último passo para Jesus entrar no céu, porque todos nós somos o mesmo. A única coisa é que Jesus não tem mais ego, ele fala isso num Curso em Milagres. Mas ele precisa de nós tanto quanto nós precisamos dele. Não deixes que o dia de hoje passe sem que as dádivas que contém para ti recebam teu consentimento e a tua aceitação. Então, Jesus não pode impor isso a nós. Nós o escolhemos. O propósito de um Curso em Milagres é nos fazer perceber nossa escolha equivocada. E o que escolhemos não nos trouxe paz. Podemos ter pensado que estávamos certos, mas isso nunca nos fez felizes. Então, se a gente reconhecer, né, as dádivas que a gente tem para nós, se a gente aceitar as dádivas de Deus para nós podemos mudar o mundo. Se a gente reconhecer essas dádivas e aceitar essas dádivas. Então, o professor Ken diz que não podemos dizer com frequência suficiente que Jesus não quer dizer o mundo externo, né? A gente nessas autoras já sabe disso. Lembre-se, o mundo, salvar o mundo, Jesus fala em salvar, podemos mudar o mundo, né? O mundo não é nada além do pensamento projetado da mente. Quando a mente é curada, o mundo é curado de acordo. É aquilo que eu estava falando com vocês antes, né? A gente não muda a projeção no telão. A gente precisa mudar a fita que está projetando aquela imagem no telão. Mas, em última instância, sim, é para a gente viver um sonho feliz aqui. Aceitar as recompensas de Jesus, aceitar as dádivas de Deus para nós enquanto a gente ainda está aqui. Porque é uma preparação, é um estágio preparatório para que a gente volte para o céu. A gente aceitar a felicidade e a alegria perfeita. E aí assim, então, o mundo é curado de acordo. Então, a projeção lá fora vai ser outra. As imagens vão ser outras, experiências vão ser outras. Talvez não vejas o valor que a tua aceitação dá ao mundo, mas certamente queres isso. Poder trocar todo o sofrimento por alegria hoje mesmo. Pratica com afinco e a dádiva é tua. Mais uma vez, Jesus apela ao nosso egoísmo, dizendo: você não tem que entender a metafísica de um Curso em Milagres, nem como uma mente é todas as mentes, um irmão é todos os irmãos. Você precisa entender apenas que sua forma de viver tem lhe trazido dor. E se você pedir minha ajuda, né, de Jesus, seu sofrimento vai se transformar em alegria. No entanto, isso dificilmente é fácil. Precisamos praticar em cada momento, em todos eles, durante o dia, com afinco, quando nos sentirmos tentados a colocar nossas dádivas diante das dele. As nossas dádivas, todos aqueles pensamentos de morte,
todos os ataques contra os nossos irmãos e contra nós mesmos, todo julgamento. Deus te enganaria? Jesus pergunta. Pode a sua promessa falhar? Podes recusar tão pouco quando a sua mão oferece ao seu filho a salvação completa? O tão pouco que nós mantemos é o ego. Quando não o afastamos mais do amor de Jesus, percebemos que em troca de muito pouco recebemos a salvação completa. Como Jesus diz aqui no capítulo 20, esse curso não requer quase nada de ti. É impossível imaginar outro que peça tão pouco ou que possa oferecer mais. Assim, nossa raiva, sofrimento e esperanças não são nada. Entender isso nos permite iniciar o processo de escolher o tudo da alegria do céu. Como lemos na seguinte passagem do texto que encerra a nossa discussão sobre essa lição. Jesus nos encoraja a cruzarmos a ponte da completude para o mundo real, o sonho feliz, na qual a memória do amor de Deus é restaurada à nossa consciência e nós nos lembramos de que somos um com Deus, que é a nossa fonte. Então aqui a gente finaliza a lição com essa passagem do capítulo 16, que Jesus diz: a nova perspectiva que irás ganhar pela travessia será compreender aonde é o céu. Desse lado, ele parece estar do lado de fora e depois da ponte. No entanto, à medida em que atravessas para unir-te a ele, ele unir-se-á a ti e virá a ser um contigo. E irás pensar em feliz espanto que por tudo isso a nada renunciaste. A alegria do céu não tem limites. Aumenta com cada luz que retorna para tomar seu lugar de direito dentro dela. Não esperes mais, por amor a Deus e a ti mesmo, e que o instante santo te acelere no teu caminho, como certamente o fará, se apenas deixares que ele venha a ti. Que lição maravilhosa novamente, meus queridos. Vamos usar tudo que a gente aprendeu hoje aqui, quer dizer, entregar tudo que a gente aprendeu aqui hoje para os propósitos do Espírito Santo para nós, para a gente fazer essa travessia e voltar para casa o quanto antes. Não esperemos mais, por amor a Deus e a ti mesmo, e a nós mesmos não esperemos mais. Queridos, bom treino, boa prática, gratidão por estarem comigo até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima lição. Grande beijo.